Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VDC Cast, que é um podcast criado para contar histórias verdadeiras de brasileiros imigrantes comuns, mas que têm resultados extraordinários. Eu sou o Fernando Rodrigues. Eu sou a Ellen Rodrigues e com muito prazer nós somos os hosts do VDC Cast, que hoje tem muito orgulho de apresentar nossos amigos queridos, grandes amigos hoje, nossos amigos Jonathan e Sabrina Duque, agentes financeiros aqui nos Estados Unidos, que vão contar um pouco para nós dessa jornada incrível que vocês têm vivido nos últimos 2 anos, né? Então sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar boa. aqui. Espero contribuir muito aí. Não, com certeza. E que tal a gente começar contando um pouquinho da história de vocês até chegar aqui nos Estados Unidos? Vamos fazer essa breve introdução para todo mundo conhecer um pouco da história de vocês. O que vocês faziam antes no Brasil e o que vocês vieram fazer aqui nos Estados Unidos? Bom, começa. Eu tinha uma clínica, né, de estética no Brasil. A gente estava com tudo muito estruturado e tinha sucesso, né, era bem famosa, palestrava em todos os congressos. E já fazia 10 anos que eu estava nessa carreira. Antes, tinha sido comissária, 17 anos. E aí resolvi empreender e a gente estava bem, mas não estava feliz. A gente queria algo a mais, né? A gente aplicou o Green Card por lá, esperamos, saiu o documento e nós viemos para abrir uma clínica aqui. Achando que ia ter sucesso e tudo, que ia ser, né? Como era no Brasil, mas como a gente ficava 15 dias aqui, 15 dias eu ficava no Brasil, né? Essa jornada dividida. E os planos não saíram como a gente esperava, né? E aí a gente ficou bem capengando, não sabia o que ia fazer. E aí o Jonathan também começou a procurar, porque aí as finanças aqui não estavam muito bem, né? E aí o Jonathan começou a procurar. E aí foi para área da pintura, procurar, ir leilão de carro, leilão de casa, desesperado, né, amor? E aí, um dia ele veio pra mim e falou assim, olha, eu conheci um business e eu tô na dúvida, não sei o que eu faço. Eu tô entre a pintura, gerenciar e ir pro ramo da pintura ou esse business. Ele me explicou por cima, eu olhei pra ele e falei assim, não, você tem muito potencial, né? Então, isso aqui vai dar certo. Eu já vi um futuro, né, com o que ele tinha me apresentado. E aí eu falei, se joga. E aí ele se jogou, ficou 4 dias imerso, estudando. E em 4 dias ele tirou a licença. Só que eu continuei com o meu business aqui no Brasil. Que é engraçado, né? Muitas pessoas vêm só depois que vê o resultado, né? É verdade. É verdade. E aí o resultado foi vindo muito... Veio rápido até, né? Mas o esforço dele foi muito grande. Eu via ele trabalhando das 7 da manhã às 3 da manhã. E aí eu falei, não, preciso começar a ajudar ele. Eu comecei ajudando. E aos poucos... Ele foi um grande exemplo ele fez até dar certo. Até dar Fez certo. e faz, né? E até hoje, né? Fez e faz até hoje. Nem comecei ainda. Como é que foi essa transição, nesse momento que a Sabrina... Como é que foi essa transição? Minha pro negócio ou da Sabrina pro negócio? A sua. Cara, a minha transição, ela foi leve, porque eu não tinha nada, não tinha transição pra fazer. Eu cheguei na América buscando uma oportunidade, não dá pra vir aqui com renda em real. Até porque a gente nem tinha mais renda em real. Quando a gente fez a mudança de negócio, mudança de país, metade dos dias aqui, metade lá, nenhum nem outro andava. Os negócios pararam, começaram a dar despesa pra nós. Então eu tinha que procurar algo para fazer. E eu sou um cara determinado. Eu falei, se eu for fazer pintura, eu vou ser em pouco tempo, em 1 ano ou 2 anos, nós vamos ter uma grande empresa de pintura. Só que a Sabrina falou assim, você tem muito potencial para gerenciar um negócio que não tem tanta escala assim. E a gente sempre toma decisões juntos. E a gente começou. Quando eu comecei, eu tive alguns desafios. Primeiro, eu não falava nada inglês. Até hoje isso não mudou, tá? Segundo, eu não conhecia ninguém. E aí a gente entende que esse negócio é um negócio que qualquer pessoa pode fazer. É só fazer até dar certo. E aí, quando eu tomei a decisão, 4 dias emergi para tirar a licença,
E o que me fez acelerar foi necessidade. Estava passando por uma crise financeira terrível na nossa vida. E eu comecei a acelerar, sem olhar para o lado, sem me distrair, sem pensar em plano B, sem ficar ali vegetando ou viajando na maionese. Pega e faz. Foi assim que foi. Quanto tempo levou essa fase, esse período? Quanto tempo levou? Quanto tempo estabilizou a sua vida financeira depois que você começou, que você se licenciou? O problema, eu não acredito muito na estabilidade, porque quando você chega no número, você já quer outro, é infinito, né? Mas o dia que eu parei de contar moeda, eu acho que foi depois de talvez $1 milhão de faturamento no nosso negócio. Quando eu bati, acho que 1 milhão de faturamento. Em menos de um ano. Acho que no primeiro ano... Quase isso, né? Por volta de um ano. Eu estou te perguntando isso, porque assim, a gente vê... Nós temos 8 anos na América, né? Não é Sim. muito, mas 8 anos vividos na América é muita coisa, né? Com muita intensidade. Aqui tudo é mais intenso. E que a gente mais vê pessoas aqui com 10, 15, 20, 30 anos e ainda não conseguiu se mover, não conseguiu sair do lugar. Não é fácil para ninguém, né? Eu falo que o Brasil é um país enorme, cada cidade é uma cultura diferente, mas chega aqui nós temos o mesmo desafio, que é a vida do imigrante. Qual foi o maior desafio desse começo? Como é que vocês superaram ele? Qual foi e como foi superado? Nesse começo, que eu acho que é o mais difícil de todo. Qual foi o maior desafio e como ele foi superado? Vou te falar. A Sabrina estava tentando segurar a peteca no Brasil. A gente tem um filho que mora no Brasil e por isso a Sabrina ficava 15 dias lá, 15K. Meu desejo era fechar a clínica o quanto antes. Mas já que vai para o Brasil, né? Tenta tocar. Nessa né? dúvida. Já que vou, então ficou nessa. E tocar um negócio, não levando ele como um negócio, você vai pagar um preço muito alto. O agente que entra na carreira achando que ele é só um agente, ele não investe, ele não coloca dinheiro no business, ele não determina processo, ele não contrata pessoas, ele não cresce. O maior desafio, eu acho que foi entender que eu preciso, no meio do olho do furacão, mesmo sem recurso, eu pegar parte do que eu nem podia e ter reinjetado no nosso negócio. A mentalidade de empreendedor fez com que a gente distorcesse a realidade do tempo. Então, a mentalidade de empreendedor e velocidade no negócio fez com que a gente fizesse. Só que o meu desafio foi, enquanto a Sabrina estava no Brasil, eu tinha que fazer tudo isso e ficar com o Dom. Eu ficava com o Dom, que é o nosso filho, ele tinha 2 anos na época. Sabrina, 15 dias no Brasil, 15 dias, batendo na porta, viajando, vendendo, subindo na pólice, dando banho, dando papá, cuidando, levando na escola, buscando equilibrar os pratos como pai, como empresário, como provedor, como uma série de coisas, foi difícil. A Sabrina, na outra ponta, cuidando do nosso outro filho que está no Brasil, fazendo o mesmo lá. E com a clínica lá, porque eu não tinha fechei tem pouco tempo. Então, foi difícil, mas a mentalidade era, qual o difícil que eu quero? O difícil de eu romper, mas eu colher, ou o difícil de eu reclamar e continuar com a mesma vida por mais 1 ano, 5 anos ou 10 anos? Boa. E a gente vê muitos imigrantes passando por essa situação, né? E a gente fala, né? Escolha qual o seu difícil. Porque viver no subemprego, o nosso trabalho não é... Ele é simples, mas ele não é fácil. A gente fala isso, né? E ele não... Então, ele é difícil. Qual difícil você quer? Qual difícil é você, às vezes, passar 10 anos, 20 anos numa coisa que não vai te levar ao futuro que você deseja? Eu escuto muito vocês falando isso, né? Não é fácil. Mas, gente, por tudo que eu já passei, eu falo, gente, difícil é você lidar com a autoestima de uma mulher. É você fazer uma sobrancelha torta. É você fazer um botox torto, às vezes, e eu ter que esperar 3 meses isso sair. Difícil é você desviar de uma artéria que não é perfeito, não é matemática. Isso aqui é matemático, 1 mais 1 são 2. O rosto da pessoa não é uma exatas. Então, assim, às vezes você necrosar o nariz de uma paciente, sabe? Você tomar um processo porque você, sei lá, a cliente não gostou de uma boca que você fez, né? Eu falo isso no Brasil, Então, eu vejo esse business, cara, eu acho muito fácil. Eu acho muito fácil. E assim, pra mim foi surreal quando eu falei assim, caraca, que delícia, eu tô trabalhando de casa. Gente, pra mim é tão assim, eu nem acho que é trabalho. Pra mim, eu não acho difícil. Mas o desafio desse negócio não é o apertar o parafuso.
O difícil desse negócio é a resiliência, a constância, é o emocional. É. Porque se sentar numa maca para fazer um botox é uma coisa. Agora, você pegar o telefone, tomar um não, 5 não, 10 não, 100 não. Sim. Esse eu acho que é o maior desafio. Você tem que ter duas coisas. Você tem que saber gerenciar não, que a maioria das pessoas não consegue. Antifragilidade. Tem que ser antifrágil. E você tem que ter a constância de fazer mesmo até dar certo. É disciplina. Gerenciar não é disciplina. Qualquer pessoa pode fazer. E acho que nesse meio desse processo, você também se tornando um profissional cada vez melhor, entregando cada vez com mais excelência para o nosso cliente. Porque o Fernando costuma falar uma coisa que eu acho que ele tem muita razão. Hoje, um cliente que fala não para nós, ele é um cliente que ele fala não, agora não, porque nesse momento não dá para mim. Ou não, eu não entendi direito o que você me explicou. Exato. Porque hoje, de verdade, depois de tantos anos fazendo esse mesmo trabalho que a gente faz, ensinando tantas pessoas a fazer o que a gente faz, a gente sabe que se você souber transmitir a mensagem que o cliente precisa daquele produto, ele conseguir transmitir para ele o que esse produto pode fazer por ele vai entender que ele precisa. Sim. E uma hora ele vai fazer. Exatamente. Uma hora todo mundo vai fazer. Pelo formato do nosso trabalho, né? É uma venda consultiva, né? Eu já tive casos de clientes que, por um momento de dificuldade, acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. De ter o planejamento financeiro é a antepenúltima coisa que ele abre mão. Ele não abre mão da casa, da comida e do nosso planejamento financeiro. Mas eu tenho uma dúvida aqui, eu gostaria de ouvir e que nossos telespectadores ouvissem também. Pode ser pintura, podia ser qualquer coisa. Porque quando você está determinado a fazer dar certo, qualquer coisa é continuar até se tornar. Por que a área financeira? Por que ser um consultor financeiro? Porque eu passei pelo câncer, sem uma pólice de seguro. Uau. Primeira coisa, eu entendi o propósito, como isso ajudaria a pessoa. A gente quebrou, porque eu não conhecia isso. Então, depois que eu passei pelo câncer, a gente fez a nossa última quimioterapia e a gente veio para cá. Então foi tudo muito rápido. Chegamos... Aí descobriu que sua mãe estava com câncer. Sim, mas depois que eu terminei todo, a gente veio e chegamos aqui sem nada de recurso. Então o câncer tirou financeiramente tudo da gente, tudo. Primeiro ponto, propósito. O segundo ponto, eu não tinha na minha cabeça, assim... O cara que é um paciente oncológico com grandes chances de recidiva, de o câncer voltar, e depois de uma pressão forte como essa, a gente entende que a vida é muito rápida. A vida é um piscar de olhos, então eu não queria mais abrir mão da minha liberdade, eu queria fazer o que eu queria fazer. Se eu quero estar na minha casa, se eu quero viajar, ser dono do meu tempo, ser dono da minha geografia. Essa é a segunda coisa que a carreira dá. Só que propósito e a liberdade não é ainda o suficiente para você poder pagar suas contas. E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu preciso de alta margem de lucro. Eu preciso de recorrência. Porque uma hora eu vou ter que descansar, eu quero desfrutar. E eu preciso de escala. Alta margem de lucro, recorrência e escala. São esses 3 ingredientes. Somado com propósito e liberdade, não existe. Aí, se você começa a analisar o mercado, qual das opções que tem, que você encontra esses 5 elementos em um business só, eu nunca conhecia, só nesse. Foi por isso que a gente tomou essa decisão. Boa. Você é autor, escritor de um livro. Sim. Que o título é 5% é tudo o que eu preciso. É isso. Em uma frase, que mensagem que esse livro deixa? Uma frase. Esse livro, quem lê esse livro fala, uau, a cada 5 minutos é 50 insights. É muita coisa. Mas em uma frase é, tudo o que você precisa está em você agora. Uau. Tudo. E uma segunda, que essa eu também não posso deixar de dizer, que é, quando eu mudo, tudo muda. É isso. Poderoso. É interessante isso, porque a gente vê no dia a dia, né? Isso que você falou serve para tudo, né? Para lidar com os filhos, com relação conjugal. Uhum. Muitas vezes a gente fica esperando que o outro mude para que a gente tenha aquele resultado que a gente deseja, né? Sim. Isso é uma grande sabedoria. Agora, vocês entraram cheio de dúvida, né? Eu lembro quando você teve lá no nosso café da manhã, fez uma sabatina, lembra disso? Foi mesmo. O que estava na tua cabeça naquele momento? Cara, você ouve de tudo quando você chega na América, né? Eu acho que a sabedoria está no filtrar. Porque nem tudo que você ouve é uma verdade absoluta.
Ou é só uma comunicação inadequada, o telefone sem fio, alguém ouviu, falou para o outro, ou de fato é só uma ótica negativa. Tem pessoas que são pessimistas, conseguem enxergar dificuldade até em oportunidades. E a minha ótica, ela é ampla, então eu gosto de ouvir. Quando eu cheguei lá na sua casa e comecei a perguntar, eu queria saber a sua visão do seu negócio para eu poder colocar na balança. E quando você conta a sua história para mim, eu começo a entender o porquê você tomou essas decisões. E vejo se tem compatibilidade, se esse projeto pode me dar recurso para eu chegar onde eu desejo chegar. Nós somos extremamente ambiciosos. E aí eu comecei a perguntar muito sobre você para entender a transparência. E principalmente, Fernando, os seus números. Porque eu não quero me associar com pessoas que não têm resultado. Essa é uma premissa minha. Então, seus números, a sua história, a sua visão do futuro, aquilo que você tinha construído, quem são vocês, a história da Ellen, para a gente poder nos associar foi fundamental. E, de verdade, a gente só está nesse negócio por causa de vocês desse match, sabe, que aconteceu naquele dia. Foi uma boa combinação. Agora, você entrou primeiro. Como eu entrei primeiro. Depois de alguns meses, a Ellen... ela via que eu tinha uma necessidade de ajuda, né? Mas eu já tinha enxergado o potencial do business. Eu falei, não, eu não preciso da sua ajuda. Ela falou, como não? Você está cheio de apólice para submeter e não sai do lugar. Eu vejo isso, que isso aconteceu com vocês também, né? Sim. Quando eu vi que o Fernando, no começo, estava patinando, porque ele tem... Esse business exige também os skills de organização, algumas skills técnicas que ele não tinha. E tava difícil, eram coisas simples, mas ele tava tendo dificuldade, né? E eu falei assim, eu posso ajudar. Eu falei assim, Fernando, então eu vou sair do meu trabalho e eu vou ajudar você nesse negócio. E ele falou assim, olha, toda ajuda é bem-vinda, mas se você vier só para me ajudar, não venha. Porque de ajuda eu não preciso. Agora, se você quiser sair do seu trabalho fixo e você quiser ser minha sócia, e a gente pegar esse negócio e transformar esse negócio no negócio da nossa vida, que vai mudar a nossa história, que é o motivo real pelo qual Deus nos trouxe aqui para a América, então saia do seu trabalho e vamos juntos. E eu falei, uau, então vamos. E aí então, tudo mudou. Tudo mudou. E a gente trabalhou assim obstinadamente também. Nosso começo também. E a gente pegou o nosso começo da nossa carreira, a gente pegou o Covid ali, né? Foi bem na época da pandemia. E eu lembro que eu e Fernando, nós pegamos Covid 4 vezes durante a pandemia. Porque estava todo mundo em casa e a gente estava na rua. E a gente estava muito feliz. Porque isso, as pessoas não conseguem entender, mas é tão gostoso fazer o que a gente faz. É tão bom. Numa outra realidade, talvez, a gente faria isso até de graça. Pois é. Sim. E sabe o que é interessante dizer? Porque é gostoso demais de fazer. De sentar com uma família, de conversar, de entregar solução, de receber aquele abraço no final e de saber que você fez diferença na vida daquela pessoa. Mais uma família. E acaba construindo amizade, né? Eu nunca imaginava que um business ia fazer amizade. Mas o que é interessante dizer é o seguinte. Quando ela entrou, ela supriu uma deficiência que eu tinha. Eu gosto de contar história, né? Eu gosto de estar na frente do cliente, eu gosto de contar histórias verdadeiras, reais, né? Que eu acho que isso é o que toca o coração das pessoas. Mas ela me deu a retaguarda na parte administrativa e operacional. E isso me ajudou muito a ter mais convicção de falar, agora eu vou para a rua, vou prospectar. Recentemente eu falei para ela, agora que a gente foi para um outro nível, né? Superou 1 milhão há 2 anos atrás. O ano passado 2,5 milhões, esse ano vão bater 5 milhões. Eu falei para ela, é o seguinte, ó, se você quiser todo dia eu saio para pescar um peixe, eu vou trazer um peixe. Só que eu preciso da tua retaguarda, porque o primeiro peixe a gente assa e come. No outro dia, você faz um sashimi. E no terceiro dia? Põe na geladeira. No quarto dia, a geladeira está cheia, põe no freezer. E ela falou, não pode deixar que eu dou essa retaguarda. No caso de vocês, aí a pergunta é para o Duque. Quando a Sabrina entrou, o que aconteceu na tua agência, na 3T? A gente começou a cair os números. Brincadeira. Inesperado. Só para quebrar um gelo, galera. A Sabrina começou, eu falei assim para ela, Sabrina, responde uns e-mails para mim que eu tô afogado. Então a Sabrina, a transição da Sabrina foi difícil. Eu não tive transição, eu tive só isso para fazer. Ela teve uma transição, né, de sair de um negócio que ela tinha anos de experiência
e referência, palco. Conhecida, né? Conhecida. O nosso Cuencar foi por conta disso, para você ter uma ideia. E aí eu falei, responde só uns e-mails, doses homeopáticas. Aí ele falou assim, olha, você vai gastar aí 1 horinha só pra Uma horinha responder por esses dia. e-mails. E aí ela começou a responder os e-mails. Só que não é 1 hora para responder, porque a nossa agência é maior, é uma agência grande, não é uma policy que acontece. E aí, de repente, 1 hora se tornou 4, se tornou 5, e aí ela já tá boa em subir a policy e em responder e-mail. Sobe a policy agora. E agora ajuda os nossos agentes a responderem e-mail e subirem a policy. E agora ajuda os nossos agentes a também prospectarem, a fazer lista, a se organizar. E ela foi abraçando pouco a pouco. Foi rápido, mas o efeito que eu senti com a vinda da Sabrina é que os nossos números praticamente dobraram. Eu acho que a gente trouxe número assim vertical. Muito a entrada, a sua entrada no negócio. Muito. Essa combinação, né? Onde um não é tão forte, o outro compensa. Agora, Sabrina, onde foi o maior ponto de virada? A hora que você falou assim, daqui para frente tudo muda. Esse resultado do que tá falando. Eu sou uma pessoa muito focada. E ele tava com medo de fazer isso que você fez com a Ellen. Ele não falou pra mim, larga tudo. Só que eu não sei fazer 2 coisas bem feitas. Tipo, eu gosto de fazer um negócio muito bem feito. Eu gosto de me jogar. Eu não gosto de falar assim, ou eu sou biomédica, trabalho na estética, enfim. Ou eu sou uma consultora financeira. Eu acho que... E outra coisa, como que eu vou mostrar que a gente está tendo sucesso se eu preciso fazer? Porque quem tá de fora fala assim, mas ela é o quê? Eu acho que não dá credibilidade, não gera uma autoridade, entendeu? Então, eu não quis. E ele falou assim, não, continua com os 2. Porque, na verdade, quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia ninguém. Só que eu tinha as minhas clientes, as minhas alunas. Então, as nossas primeiras clientes que fecharam as apólices foram as minhas clientes da estética. Entendeu? Então, o que eu fazia? Eu ia atender a domicílio e levava o Jonathan. Então, quando eu fazia lá uma sobrancelha e atendia a cliente, o Jonathan já aqui, ó. E aí, já saía com a cliente das apólices. Então, eu acho que ele tinha um pouco esse receio, né? De eu sair, tanto por me frustrar pessoalmente, né? Porque, como você falou, eu amava também o que eu fazia, né? Foram 10 anos, né? E aí, eu senti que ele tava com esse receio. Eu falei assim, não... Eu decidi, aí, tipo assim, no dia pra noite eu já troquei o meu Instagram, já apaguei uma boa parte dos meus trabalhos. E aí ele já ficou meio assustado, já mudei meu nome, não era Sabrina Beauty mais, já era Sabrina Duque. E ele se assustou, ele ficou meio assim. E na verdade, não foi uma coisa tão organizada. Eu demorei um pouquinho pra entender qual que era a minha função ali. Porque como o Jonathan é aquele que, tipo, vai fazendo, né? E depois a gente volta pra ir aparando, né? As arestas, igual você, né? Então, assim, quando eu entrei, eu não sabia realmente qual que era a minha função. Beleza, responder e-mail, apólice, beleza, mas é só isso. Entende? Eu queria algo mais, eu queria ser mais útil, eu queria ser mais reconhecida, né? Porque eu tenho um pouco esse lance, como eu sempre fui muito de palco, de falar, será que minha função é vender? Porque eu também gosto de aparecer, eu também tenho aquele negócio do ego, né? Tipo, ele me ensinou a ser assim, eu não era, mas ele me ensinou a ser assim. Aí agora criou a cobra, né? Eu falei, cara, que eu preciso de algo a mais. E aí, aos poucos, eu fui vendo as deficiências que tinha, né? As coisas que foram deixando para trás, que podia, né? A gente estava deixando dinheiro na mesa, né? Então, eu fui vendo o que eu poderia ser mais útil, além de fazer só o underwriting. E eu vi que, caraca, a gente estava com 400 agentes e a gente precisava fazer as pessoas andarem e como eu podia ajudar todas essas 400 pessoas. E aí, a gente foi criando os processos aos poucos e aí, hoje, minha função é ajudar também os agentes a prosperarem e a terem a mama da 3D. E aí, herdamos esse espírito. A Sabrina pegou esse espírito de mama. Total. De cuidar como e filho. Eu acho que é um dos... Talvez a função mais nobre que a gente tem dentro da nossa empresa. Que é de verdade de você pegar uma pessoa... Porque eu gosto muito da filosofia da nossa empresa. Nós temos uma empresa de portas abertas. Ela está aberta para qualquer pessoa que esteja determinada a fazer. Exato. Eu não tenho experiência, não tem problema. A gente Exato. vai te capacitar para isso. Então, hoje, eu acho muito nobre esse trabalho. Porque hoje, se você parar para pensar, toda empresa faz processo de seleção, ela quer ver se você serve para mim. Exato. Né? E aqui, a gente está falando o seguinte, vem,
Vem, eu tô de braços abertos, eu vou te dar tudo que eu sei, eu vou transbordar na sua vida tudo que eu já consegui acumular de conhecimento sobre o negócio, e o meu trabalho vai ser te fazer ter sucesso. Exato. Então, eu acho isso muito nobre hoje do que a gente faz, né? E a verdadeira prova é quantas pessoas vêm sendo transformadas ao longo do caminho, né? Ano passado, tive tanto orgulho quando a gente fechou os números do ano. Eu tenho o hábito de apurar todo ano os resultados. E a gente analisou e viu que nós tivemos 120 pessoas, 120 agentes financeiros levaram dinheiro para dentro das suas casas, viveram desse negócio, honraram suas famílias, um trabalho digno que a gente faz. Né? E porque um dia a gente ensinou. Né? E a gente falou o seguinte: vem que eu te ensino. Vem, a porta está aberta para você. Às vezes você está cheio de crenças que você não consegue. Talvez você tenha um monte de crença de que você não merece isso. Exato. Mas a gente vai te ajudar, a gente vai rompendo. Processo total, né? O de psicólogo, terapeuta, a coach financeiro. Eu amo isso. Por isso que eu falo que não parece trabalho. Porque eu sinto que a gente está fazendo uma amizade e ajudando a pessoa. Faz um amigo, porque todos acabam sendo nossos amigos e família, né? É pela entrega, né? É pela entrega. É uma doação. Agora, hoje, vocês começaram como todo mundo começa, atendendo o cliente. Mas hoje já é uma agência. É uma agência, talvez das maiores que tem hoje. Sim. Aonde vocês vão parar desse jeito? Não vou parar nunca. Não. Parar pode ser que não parar, né? Mas... Onde vocês vão chegar, vai? Então, onde nós vamos chegar? Daí eu já não sei, cara. Porque, assim, a gente tá crescendo muito. Acho que a minha projeção para esse ano é 400% de crescimento no ano. E se a gente crescer 400% no próximo, nesse ano agora, e no outro eu só crescer 100%, que é factível, depois 100%. Cara, o céu é o limite. Eu almejo fazer uma agência, e é real esse número, não estou viajando, eu quero ter uma carteira bilionária. Eu é rumo ao bilhão. Esse é meu número. É só uma questão de tempo. É tempo. A variável é o tempo. Só isso. E a velocidade distorce o tempo. Pois é. E a mentalidade você já tem. Vocês já têm, né? A mentalidade. Esse é o nosso alvo. Agora me diz uma coisa, para vocês dois essa pergunta. Que momento vocês viveram nesses 2 últimos anos? Que marcou a sua vida, que tocou seu coração, que mais do que aquela comissão que caiu na sua conta, que marcou teu coração para sempre, que você viveu aqui? Eu vou te falar que passa um filme, né, amor? Porque esse negócio... Não, mas esse negócio Pode ser também. Ele proporciona... Se a gente for pensar o tanto de viagem, de momentos únicos com os nossos sócios que viraram família, né? É incontável. A gente foi para a República Dominicana, a gente fez cruzeiros, a gente foi para Arizona, a gente foi para Vermont, viagens assim incríveis, né, amor? Viagens inesquecíveis. As pessoas, você poder ver uma pessoa que estava quebrada igual eu estava. Igual a gente estava. A gente apresentar a oportunidade, a pessoa, cara, comprei meu carro, cara, mudei para casa dos meus sonhos, cara, mudei de vida, paguei minhas contas. Hoje, o que é mais gratificante, é claro que a gente ganha muito bem e só ganha bem nesse negócio quem trabalha bastante. Quanto mais vida eu ajudo, mais eu sou remunerado por isso. Simples assim. Mas hoje o nosso prazer é ajudar as pessoas a cruzarem esse caminho, sabe? E chegarem aonde a gente chegou hoje. Então, acho que é isso, né, amor? É entregar uma jaqueta, é entregar um prêmio, é anunciar lá o top player, é conectar com essa galera e, uau, olha o que vocês estão fazendo. Isso me motiva muito. Você sabe que meu maior sonho, desde pequena, era conhecer a praia. E minha família nunca teve condições de me levar numa viagem. E aí eu falava, caraca, eu tinha 15 anos. Eu falei, como que eu posso conhecer a praia, sair daqui? Porque eu vim de um bairro muito simples, onde todas as minhas amigas casavam com pessoas que não eram boas e que, tipo, enfim. E aí eu falei, caraca, como que eu vou conhecer a praia? Eu lembro que eu tinha uma vizinha da frente que a família dela era do Alagoas. E todas as férias ela ia para Alagoas e ela voltava queimada. E naquela época, tipo, 90, eu não vou falar, né? A data. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a guardar um dinheirinho. Eu comecei a trabalhar no escritório de despachante, guardar um dinheiro
Porque eu falei, caraca, eu olhava o avião no céu. Eu falei assim, se eu for comissária de bordo, eu vou conhecer a praia. Olha isso. Então, eu trabalhei durante 3 anos no escritório despachante, que fazia documento para carro, que hoje acho que nem existe mais. E eu guardei um dinheiro para quando eu... Aí, com 17 anos, eu fui morar numa pensão em São Paulo. Consegui o dinheirinho para pagar o meu curso de comissária e fui ser comissária. E meu primeiro voo foi pro Rio de Janeiro. E foi a minha primeira vez, com 18 anos, que eu pisei no mar. Nossa. E dali em diante, eu tinha um sonho de morar na praia. E agora, tem 10 dias, a gente acabou de se mudar para um apartamento pé na areia, que era o meu sonho, Meu morar Deus. na praia. E essa profissão me proporcionou isso. E que Morar- apartamento, né? Eu Que achando que esse era na Praia Grande. Lá em Santos, é verdade. Eu achava. Não, eu sempre sonhei grande. Porque era meu sonho, né, também, morar na praia. É. Sempre foi. E eu, no meu mapa mental lá no Brasil, eu falava, pô, mas São Paulo Eu só. refinei o Jonathan. Eu vou morar ali, no Guarujá no máximo, Santos ali, real Um apartamento isso. em Santos. E Deus é tão generoso. Na que a praia gente tá mais morando linda na do praia mundo, mais- gente. tá Onde morando todo de- mundo quer Meu passar Deus. férias, é onde a gente tá morando. Nossa, um apartamento, tipo, uma sacada gigante. Então, assim, essa profissão realizou meu Esse sonho momento de vida. foi a nossa maior conquista Então, tipo, até agora. pra mim, é. Porque eu tô pouco tempo, né? Tô que 1 ano, o Jonathan tá quase 2, né? Eu entrei eu fui entrando aos poucos, mas que eu mergulhei de cabeça mesmo, tem acho que 1 ano. Eu acho que até menos. É, até menos. Mas a energia que vocês colocam, né? Ela Distorce o né? tempo. Exato. Agora, É. vocês acabaram de vir de uma experiência fantástica, que é a mansão dos... Mansão Mansão da 3D. 3D. Conta pra nós, como é que foi essa experiência? Nossa, é incrível. A gente entendeu em algum momento que... Qual foi o grande desafio, gente? Você trabalhar para fazer dinheiro é desafiador. E aí você faz, você paga a conta. Faz, você paga a conta. Mas como eu disse no começo, você tem que entender que isso é um negócio. E negócio você precisa investir. E a gente começou a investir em sistema simples. Um CRM para controlar algo, para você não se perder. Investir em tráfego, para eu poder fazer captação de novos clientes. Né? E por aí vai. E aí eu entendi em algum momento que esse negócio, como ele é feito de pessoas, você tem que criar conexão com pessoas, você não fica frio. E durante a vida inteira eu gerindo negócios, a minha liderança sempre foi fria. Números, me mostra resultado. Então, businessman mesmo, sabe? E aqui eu aprendi com um dos nossos mentores que ele falou, olha, o melhor investimento que você pode fazer é investir nas pessoas. E nessas viagens que a gente foi fazendo ao decorrer dessa jornada, eu via esse líder investindo de fato em pessoas. Eu falei, pô, esse cara tá há 40 anos na indústria. Esse cara tem resultado. Já chegou onde eu quero chegar. Eu tenho que ouvir. Sim. E aí eu comecei, junto com a Sabrina, a desenhar algumas estratégias para a gente investir nas nossas pessoas. E aí a gente decidiu não só investir nelas, mas criar um ambiente para que elas possam se conectar, porque a sabedoria está no coletivo. Uhum. Então a gente decidiu fazer o nosso reality show. A gente alugou uma mansão com 15 suítes. Trouxemos os nossos maiores produtores da agência. De janeiro até junho fechamos a contagem. Essa pessoa podia trazer o sócio ou ela podia trazer um convidado que é a gente para ter essa experiência. E nessa mansão eles trocarem. E o que é legal é que o tempo todo você vai numa rodinha, você vai numa outra ali, tá todo mundo falando só do negócio. Só do business. E não é algo que eu imponho, é que as pessoas se apaixonam por isso. E a gente, junto com esse get together, esse tempo de qualidade, deles de desfrute, deles experimentarem e verem com os olhos, olha o que o meu líder está fazendo, olha o que eles estão plantando na nossa vida, se eles estão fazendo isso é porque eles prosperaram, isso chancela ainda mais a nossa autoridade e o negócio sendo funcional. Mas o mais interessante também é trazer os treinadores, você, o Rickson, a Bianca, para compartilhar ainda mais conhecimento. E a gente sai de lá, a galera tá maluco. O cara falando, vou bater o black esse mês, o outro eu vou fazer 1 milhão esse mês, o outro que não sei o quê. E isso acelera mais o negócio. O que acontece? A empresa cresce, gera lucro. O que eu faço com lucro? Invisto nas pessoas de novo. Esse é o nosso segredo. E o mais bacana de tudo é que você cria uma cultura. Cultura. A cultura é o mais importante. É o mais importante. E é por isso que eu também acho que é tão para mim, gratificante a gente estar numa empresa que a gente tem um ecossistema inteiro, né? Muito focado nisso.
né? A gente aprendeu isso lá de cima, né? Quantas viagens por ano a gente tem que são bancadas, né, pela empresa. Porque, convenhamos, né, gente? A gente poderia fazer o trabalho que a gente faz em qualquer outra empresa. Mas hoje, né, esse espírito de criar essa cultura, essa questão de você ver que você está sendo valorizada como pessoa, que que o seu CEO te conhece pelo nome. Né? Isso é muito importante. Humano, né? É muito importante. É uma pessoa que está ali abrindo a porta para você entrar, que no final é uma pessoa que é multimilionária, mas tem a humildade de estar ali ajudando a recolher os copos de cima da mesa. Isso é muito poderoso. Né? Isso é muito poderoso. É um exemplo. De que não abre mão de, quando ele está na sua cidade, de te mandar uma mensagem e falar: você não quer almoçar comigo hoje? Que é o que ele faz. É muito lindo isso, né? Então, eu digo assim, talvez a nossa empresa cresça para ter porte de ser um broker um dia. Mas eu tenho um sentimento de gratidão tão grande que eu tô feliz. Enquanto ele estiver sonhando, a gente está sonhando todo mundo junto. E a gente tem um ambiente, um ecossistema dentro da nossa companhia em que tem lugar para todo mundo crescer, todo mundo junto. E além de crescer, né, pegando o gancho que você está falando, de você imprimir a sua identidade, né? Que aí você se permite pôr o seu talento. Agora, você falou que todo mundo saiu da mansão transbordando. Quem ganhou mais, eles ou vocês? Eu acho que todo mundo ganhou. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Recentemente, nós organizamos o cruzeiro do Dream Team. Sim. Me fala do próximo, eu preciso saber que eu quero bater essa meta aí. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vi o cuidado que a Ellen teve por montar, e vocês também tiveram, e todos que fazem têm. E o que mais me chamou a atenção, de tudo que foi enxergado como positivo, aquela caixa de presente, Nossa. com aquele mimo, aquele pequeno detalhe, foi o que mais eu ouvi de feedback positivo. Como é que foi essa experiência de preparar? Porque é bíblico, né, gente? É muito melhor dar do que receber. E você coloca ali, não são presentes, você coloca o seu amor. Eu sou uma pessoa que a minha linguagem de amor é atos e serviços. Eu mostro que eu amo vocês, que eu valorizo vocês, preparando uma comida para vocês, né? Ensinando o que eu sei, servindo as pessoas. Eu sou assim. Eu sei amar as pessoas desse jeito. Então, quando eu preparei aquilo, é isso. É mostrar o meu amor nas pequenas coisas. E sabe que foi uma grande escola de desenvolvimento pessoal para mim, essa carreira. Porque eu tenho um jeito, uma personalidade diferente de talvez de vocês, né? Que são pra cima. Como que você falou, né, amiga, ontem? Eu sou vou pra cima. E falo, eu sou diferente. E eu percebo que eu tô num lugar que, apesar de eu ser diferente, o que eu trago pra mesa também é muito valorizado e é muito importante. Você traz amor. Ou nós somos diferentes, né? Mas a gente sente, no seu olho brilha. A gente sente, quando eu abri aquela caixa, eu senti amor. Que tinha, tipo, não tinha como. Sabe? Tipo, é quando você falou, a Sossô que escolheu esse hidratante. Eu falei, gente, toda vez que eu abro o hidratante pra usar, eu lembro da Sossô, eu lembro, né? Tipo, como foi preparado com amor e carinho cada item que tava ali. E um paralelo, né? Um paralelo, assim. Gente, que alegria, assim, a gente vê nossos filhos crescendo juntos, né? O donzinho. Porque, cara, a gente vira tão família. Eu falei ontem, né? A gente começou um dia como colegas de trabalho, e daí depois nós viramos amigos, e hoje a gente virou uma família, e a gente vê os nossos filhos virando uma família também, né? E desfrutando junto com a gente, porque eles pagam um preço junto com a gente, né? Mas que as nossas filhas pagaram o preço junto com a gente, de todos os anos que a gente... Mas olha o filho do Paulo Vieira, que orgulho. Paulo Garcia. Ei, Paulo Vieira, pode ser que seja o próximo da nossa agência. Mas olha só, uma vez o Rico Samorim, que foi quem abriu a porta para nós, né, dessa indústria, ele levava para a palestra o filho dele do tamanho do Dom hoje. E um dia, ele relembrando dessa jornada, que o menino ficava comendo biscoito, que dormia em cima do iPad, e ele começou a chorar. Sem tomar banho, Aí eu falei, irmão, não chora não. Chora não. Olha o outro lado da história. Imagine o que esse menino está tendo a oportunidade de aprender. Eu queria ter tido essa oportunidade. Sim. Aí eu vejo o filho do Paulo Garcia hoje, eu fico imaginando o que vai ser do Dom, o que vai ser das nossas filhas. A nossa filha teve agora num evento
num desses grandes eventos lá do Arizona, como chamava o hotel lá? Biltmore. Biltmore. Tudo. Quanto custou para ir para lá? Para nós, nada. Mas só para você que está assistindo, é de graça, mas para quem Trabalha. é top produz. Não é difícil também, né? A Sofia perguntou para mim ontem, a Sofia perguntou para mim ontem assim, ô mamãe, para onde nós vamos com a galera esse ano? Olha aí, até o linguajar já começa a mudar. Eu falei, Sofia, você tem 10 anos, para onde você vai viajar com a galera? Mas olha só, aí eu peguei e perguntei para a Estelinha de 5 anos, né? Falei, filha, de tudo que você viveu, o que você mais gostou? Ela falou, papai, das piscinas. E tudo bem, tinham 7 piscinas, né? Aí eu perguntei para a Sofia, né? Falei, filha, 10 anos, de tudo que você viveu aqui, o que você mais gostou? Ela falou assim, papai, o que eu mais gostei foi ver a foto de vocês no telão. Ai, que fofo. De ver vocês pegando o troféu. E é isso, né? A gente tá criando nossos filhos num ambiente em que a gente é reconhecido pelo que a gente faz. É um ambiente vencedor, gente. Campeão, o melhor ambiente. Ambiente vencedor. É, O imagem que Dom eles vão ontem, ter. eu dando palestra ontem, e ele fica do meu lado, repetindo tudo que eu falo. Ele pega do lado, eu falo assim, pessoal, E pessoal. ele gesticula igualzinho. Eu falo, agora nós vamos crescer. Ele do lado, agora nós vamos crescer. Aí eu faço dinâmica de visualização. Ele no meio da galera, como aluno. Tem 4 anos, pô. Fecha o olho. Ele fecha o olho. Qual a chance do Dom se tornar um imigrante conformado com um subemprego? Zero. Zero chance. Zero chance. Agora, tem uma coisa que eu observo, pessoas como vocês, como nós, né, que temos alta performance, né? A gente não tem medo de errar. Eu vejo muita gente que tem medo de errar e deixa de experimentar. A minha pergunta é, qual erro te ensinou algo extraordinário que não foi no livro que vocês leram? Porque o erro também serve para a gente aprender. Qual foi esse erro que te trouxe um ensinamento que você fala, cara, eu nunca li isso no livro nenhum? Você diz no business ou na vida? Na vida. Na vida tem muita coisa, né? Tipo... Não ter casado comigo, né? É, isso é uma das coisas. Essa era muito novinho, né? Muito novinho, é ótimo. Eu acho que a gente aprende todos os dias, né? Agora, na convenção, eu peguei muitas coisas que a gente pode aplicar na nossa agência, sabe? Que o Jonathan, como o Jonathan falou, ele sempre foi muito número, muito de cobrar, né? Os nossos funcionários no Brasil e tudo. E quando a gente, igual o Mike fala, quando a gente tira da cabeça e coloca no coração, então a gente realmente coloca mais amor, e amor em tudo, né? Nas pessoas, amor no trabalho. Então, eu acho que a gente errou um pouco na estética e tudo, em ser um pouco... cobrar demais das pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem que primeiro valorizar os nossos funcionários, né? Os nossos... Hoje a gente tem alguns funcionários, né? E tudo no Brasil. Mas os nossos agentes, a gente precisa... Eles são os nossos primeiros clientes. Isso. Né? Então, aprender a valorizar primeiro eles, né? E, consequentemente, os clientes e tudo mais. Então, aprendi a ter amor, colocar mais amor em tudo. É que esse negócio, quando o nosso negócio é muito top, cara. Porque no Brasil, você cuida, o cara te processa. Te dá uma facada nas costas, tem frustração. Pega tudo que você ensinou e abre do lado. Esse nosso negócio não tem concorrência, pô. Você pode dar amor, ninguém vai te dar uma facada pelas costas. É diferente, você pode transbordar. É um negócio perfeito. Você vibra pela vitória dos outros. Você tá dando sangue, a sua vida, o seu negócio, para que o outro prospere. É loucura isso. Então é diferente a mentalidade para esse business. Agora, o que eu aprendi, tá? Que é muito profundo, a gente poderia falar só sobre isso, um podcast inteiro, foi que a gente passa tempo demais, a vida inteira trabalhando e correndo atrás de dinheiro. Só que nós nunca fizemos uma análise clara se de fato todo esse tempo, 30, 40, 50 anos de uma carreira, de fato vai nos fazer feliz.
E a gente pega o que cai no colo, baseado na necessidade de pagar a conta. De repente passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você enterrou uma vida fazendo aquilo que você nunca amou a fazer por conta de um salário, de um pequeno lucro no final do mês. Enterrou uma vida. A primeira coisa que as pessoas precisam saber, a primeira coisa, decisão importante é o casamento. Mas a segunda é, de fato, aonde você vai trabalhar, cara. Isso é uma dura realidade. Então, eu cometi erro de, por não ter acesso a pessoas e ambiência, a pegar qualquer porcaria que caía no meu colo. Aceitava. E aceitava. E queria tirar leite de pedra. Mas por muitas vezes. E tem negócio que tem teto baixo, limitações. E tem outros que tem mais alto. Então, você ter um ambiente de pessoas prósperas abre caminho para você poder acessar possibilidades prósperas. Então, um grande erro meu foi estar em lugares ruins, foi estar com pessoas que não tinham sucesso e aquilo limitou a minha visão de crescimento. Eu achei que a vida era aquilo mesmo e a gente se contenta com o nosso ambiente, com o nosso mundo. E o meu maior erro, depois que eu aprendi a mudar de ambiente e me relacionar com pessoas melhores, o segundo meu maior erro, e eu termino aqui, foi me distrair no caminho. Então, ao invés de eu querer colocar mais tempo no meu business, para eu fazer crescer meu business, para ter mais lucro no meu business, eu me distraía. Eu vou fazer outro business para complementar. Poxa, a mesma energia que eu tenho para fazer outro negócio, para tentar complementar a renda, é a mesma energia que eu tenho para colocar nesse negócio para poder explodi-lo. Que já está dando certo. Que já deu certo. Então, aqui eu não me distraí, tá? Mas até aqui, a América, até essa carreira eu me distraía muito, cara. Vou abrir outro negócio, mais um negócio, mais um negócio, mais um negócio. E o jogo não tá em abrir mais negócio. O jogo do sucesso tá em você achar o business certo. É você poder fazer esse business certo e colar. E aí, se você quiser multiplicar a fonte de renda, diversifica dinheiro, não seu tempo. Uau. E aí você vai poder fazer uma máquina de prosperidade. É isso. Boa. Uau, agora você falou de relação de trabalho, né? É engraçado que no Brasil a gente tem essa cultura, né? E para mim foi um desafio encontrar o equilíbrio de relação, como nos relacionar com as pessoas aqui. E eu errei em deixar muito frouxo. Porque no Brasil a gente trabalhava numa imobiliária, eram autônomos, mas tinha uma relação de CLT. Uhum. Aqui eu falei, não pode ser assim. Eu errei nesse ponto, eu não achei esse equilíbrio. Mas eu acho que a gente encontrou esse equilíbrio agora. Eu vou pegar uma frase do Aldo, que trabalha com a gente, nesse último evento agora. A gente faz uma mentoria, toda quarta-feira, meio-dia, pessoas que estão já num nível mais elevado, indo para o topo. E ele basicamente é fazer uma leitura do que vai fazer. Atividades. Né? Eu falo que para emagrecer não adianta olhar a balança. Você tem que olhar as tarefas que te ajudam a emagrecer ou não. Sim. Então, toda quarta-feira, meio-dia, a gente senta, faz o famoso MSP, que é o mínimo de esforço necessário para ter um resultado. E aí, esse final de semana, o Aldo estava comigo e ele falou, cara, que boa essa mentoria. É ótimo prestar, palavras dele, né? É ótimo ter que prestar contas com quem torce pelo nosso resultado. Eu falei, gente... É isso. É isso, cara. É poderoso. Bom, estamos indo para o final, né, meu anjo? Muito bom. Qual é a palavra final? Qual a palavra final? E onde a 3T vai chegar, então, no final desse ano e nos próximos 5 anos? A nossa meta para esse ano, eu acho que a gente tem 5 milhões como meta clara para esse ano. E se não der? Chegamos nos 4. Isso é super factível. E aí crescer 100% ao ano nessa velocidade que a gente está é super factível. Então, que seja 4, no outro 8, no outro 16. Eu lembro que quando eu comecei esse negócio, eu coloquei do lado da minha cama, a gente fez a mudança para o apartamento novo, eu preciso achar onde está essa pasta. Eu guardei. Eu coloquei em 2027 10 milhões de dólares. Tirei minha licença em 2023. Julho de 2023. Não tem nem 2 anos de negócio. E aí eu falo, uau, como que eu vou fazer 10 milhões 23, que era 6 meses, 24, vamos conseguir 24, 25, 26. Como que eu vou fazer em 4 anos 10 milhões de dólares? E aí, em algum momento, minha cabeça me sabotando. Não, isso é um número, não é real. E aí eu fui medir quem tinha o mesmo tempo na indústria. E nunca ninguém fez isso. Uhum. Eu falei, putz, será, cara, que é possível? Será que eu estou viajando? E minha cabeça me sabotando. Eu falei, não, eu vou pôr, o papel aceita tudo e eu vou trabalhar o máximo que eu puder.
Se eu chegar, cheguei. Se eu não cheguei, eu fiz o melhor que eu tinha. Eu não carrego o culpar. Eu não dei meu máximo, não. Eu sou intenso. Cara, se a gente fizer 4 anos agora, 4 milhões em 2025, se eu dobrar em 2026 é 8. Você 2027 mais do é que bateu a 16. meta. Você mais do que bateu. Se eu errar 16, mas se eu errar muito, pela metade, não é 16, é 10. Aconteceu, cara. Aconteceu. Então a minha meta agora, não para esse ano é essa, mas eu tô mirando os meus 10 milhões no máximo até 2027. E aí de 10 ou 15 vai para 30, vai para 60, vai para 120, vai para 200, vai para 500 e um bi. É os bi. Vai chegar. É. Ô, Sabrina, dá uma olhada para aquela câmera ali, ó. Imagina que tem 8 bilhões de pessoas te assistindo agora. Que mensagem que você deixa para eles para encerrar esse episódio com chave de ouro? Às vezes você tá aí, né? Tem 3 trabalhos, tá trabalhando na construção, na limpeza. E aí chega no final do mês, você tem, às vezes, ou às vezes não tem, né? O azeite pro dia, né? Que eu falei na minha palestra, né? E como você vai fazer para ter um azeite eterno? Você precisa encontrar algo que realmente te dê essa liberdade. Eu achava, né, por ter formação em nutrição, marketing, biomedicina, que, tipo, às vezes você também pode ser formado, ter uma formação e acha que você precisa fazer aquilo o resto da vida. Só que aquilo não está te dando mais felicidade, não está mais te libertando, não vai te libertar nunca, né? Porque aquele negócio é uma ilusão, né? Você às vezes até ganha, só que você começa a pagar tanta coisa que no final do mês você não tem uma sobra, não tem nada que vá te libertar. E aqui você vai ter. Você vai ter, como o Jonathan falou, escalabilidade, recorrência, pessoas que vão também ajudar nessa sua liberdade. E você vai ter o azeite eterno. Então, invista em algo que realmente vai te trazer essa liberdade de um dia poder, em breve, não trabalhar mais, né? E ter dinheiro. E sem precisar trabalhar, Igor, até morrer. Muito bom. Esse foi o nosso episódio maravilhoso, com esse casal top, amigos do coração, e que esse episódio possa aí perpetuar e tocar o coração de pessoas, de brasileiros como nós, que vêm buscar o sonho americano, mas infelizmente não acha uma porta. Foi um prazer estar com vocês. Vou deixar aqui no rodapé desse vídeo o contato desse casal maravilhoso. Entre em contato com eles, entre em contato com a gente e bora prosperar. Bora! Bora! Caramba!